E aí, pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Acidamente. Como vocês sabem muito bem, esse cenário aqui não é o lugar onde eu costumo parar para fazer vídeos para vocês, parar para chamar vocês para comentar aqui, participar dos vídeos também, porque, é claro, mediante a situação do coronavírus e a solicitação do isolamento social, eu estou em casa, trabalhando de casa, atendendo, e também eu acho que talvez seria interessante não parar de fazer vídeos por essa questão, e também você sabe muito bem porque em casa é mais difícil controlar som, é mais difícil controlar a qualidade da imagem por conta da iluminação, mas mesmo assim eu prefiro passar a mensagem e fixar no conteúdo, na qualidade dessa mensagem, para também não parar de falar com vocês, porque eu acho que principalmente nesse momento pode ser muito interessante e muito necessário falar sobre saúde mental, psicologia, psicoterapia, relacionamentos e outras questões que abarcam esse universo do meu conhecimento, da minha formação acadêmica, que talvez possam tirar dúvidas de vocês. Eu tenho feito alguns vídeos falando sobre a questão do coronavírus, sobre o isolamento, como que a gente pode lidar com a falta da terapia para as pessoas que não têm como fazer terapia online, não tem essa ferramenta ao seu favor. Eu fiz um vídeo recentemente, vou colocar aqui em cima o card para você assistir depois desse vídeo aqui, esse outro vídeo também falando sobre isso, porque eu acho que é importante a gente se cuidar nesse momento e não se preocupar somente com a saúde física, mas também com a saúde mental, que algumas pessoas deixam de lado e depois vão percebendo que não é exatamente bem por aí. E seguindo nessa linha do interesse de tirar dúvidas sobre a psicologia, me surgiu uma questão interessante no meu Instagram. Se você não me segue, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Também vai aparecer aqui em cima um indicativo de como você pode me encontrar nessa rede social. Lá eu recebi um comentário e um conteúdo que eu postei, que eu não coloquei aqui no canal também. É importante você me seguir lá por isso e também porque é uma ferramenta muito mais fácil da gente se comunicar e de receber novas sugestões de vídeos aqui para o canal. Uma inscrita encaminhou uma pergunta a respeito da formação acadêmica do psicólogo, me questionando se psicólogos, por algum acaso, estudam sobre espiritismo, sobre tarô e sobre hipnose na grade curricular do curso de formação de psicólogos. Será que psicólogo estuda esse tipo de questão? Será que a gente mexe com misticismo academicamente para a formação de psicólogos? Como eu acho que essa é uma dúvida que outras pessoas também podem ter, hoje eu decidi falar sobre isso e se você acha, tem algum comentário sobre isso, já passou por alguma experiência desse tipo, comenta aqui embaixo, deixa sua opinião sobre esse tema ou sua experiência que possa assim fortalecer esse conteúdo aqui do canal. Olha, gente, para tirar as dúvidas do que a gente estuda normalmente na formação de psicólogos durante os 5 anos de graduação, eu trouxe aqui uns papéis com algumas anotações de algumas matérias que eu fiz durante esses 5 anos. É claro que eu não vou falar de todas elas porque é muita coisa, mas eu vou deixar aqui uma indicação do que normalmente a gente estuda. Então, no primeiro semestre, por exemplo, a gente já começa tendo aulas muito básicas, muito superficiais do que é a psicologia, mas a gente também começa a introdução a outros temas que são importantíssimos para a nossa formação acadêmica, que são as disciplinas de filosofia, sociologia, anatomofisiologia, que também a gente precisa saber fisiologicamente algumas questões. E a gente tem aqui algumas matérias introdutórias sobre a história da psicologia, psicologia como ciência e outras questões. Já no próximo semestre, o que eu tive aqui de experiência, eu estudei sobre antropologia, eu estudei sobre trabalho científico, metodologia científica, neuroanatomia, mais matérias introdutórias sobre a psicologia, a história da metodologia da psicologia e processos básicos psicológicos. No outro semestre, eu tive aulas, matérias sobre estatística aplicada à psicologia. E sim, psicólogos estudam matemática também, acredite se quiser. A gente já começa, ou pelo menos na minha experiência, eu comecei no terceiro semestre, a aprendizado sobre desenvolvimento humano, já começando pela infância. Mais matérias introdutórias e mais matérias sobre métodos científicos e técnicas de pesquisa. Já no quarto semestre, também a gente tem iniciação sobre psicologia social, teorias e técnicas de aprendizagem, introdução à avaliação psicológica,
e matérias no sentido de análise do comportamento. Passando um pouco mais para frente, a gente já tem um pouco mais introduzido, passando dessa fase introdutória, que é a avaliação psicológica, que já precisa aí da estatística, já precisa da questão da história da psicologia, já precisa de um entendimento também do desenvolvimento do ser, desenvolvimento da pessoa, e aí já é um pouco mais aprofundado. A gente tem disciplinas também falando sobre entrevista psicológica, a gente tem matérias sobre técnicas e teorias da psicoterapia, desenvolvimento da adolescência, psicologia social 2. E aí, gente, a gente tem vários tipos de ensinamento, vários tipos de disciplina que são focadas no sujeito individual, na psicoterapia, no sujeito em grupo, no processo de desenvolvimento da pessoa, do organismo e também dos seus processos psicológicos. A gente trabalha com a psicologia organizacional também, teorias da personalidade, aconselhamento psicológico, dinâmica de grupo, ética profissional, psicodiagnóstico, psicologia socioambiental, psicopatologia geral também. A gente tem aulas de políticas públicas, aulas de neuropsicologia, psicofarmacologia, que é para saber inicialmente a utilização de medicamentos, como que esses medicamentos funcionam no corpo e quais eles são mais orientados, mesmo que a gente não faça indicação, prescrição de medicamentos, a gente também precisa saber como eles funcionam na pessoa. A gente também tem umas aulas de psicologia do esporte, psicologia hospitalar, intervenção psicossocial, saúde mental e saúde do trabalho. E tirando isso, os vários estágios também que a gente tem que fazer, que normalmente começam ali pelo 3º semestre, que são estágios para formalizar tecnicamente aquilo que teoricamente a gente aprende. Então, como vocês podem perceber, na formação de psicólogo, a gente tem muita noção de muita coisa. É claro que em 5 anos a gente estuda, sim, muita coisa, para ter uma noção básica mesmo, para ter uma noção mais superficial das coisas. E como a formação de psicólogo normalmente ela é orientada que seja continuada, espera-se que no curso de especialização, de mestrado, de doutorado e por aí vai, que a gente tenha noções mais aprofundadas de acordo com a nossa área de profissão e de acordo também com o nosso entendimento de sujeito. Que depois também, se vocês quiserem, eu posso falar um pouco sobre as abordagens também. E com isso, gente, eu digo para vocês que a gente não estuda questões espiritualistas, a gente não estuda questões místicas, não temos aula de tarô, não temos aula sobre espiritismo, não falamos sobre a hipnose, mas é importante lembrar que a hipnose ela é importantíssima no contexto histórico dos psicólogos, da saúde mental em si, mas como ela não é uma ferramenta que atualmente, pelo menos na minha experiência, não é uma ferramenta prática do dia a dia, na psicoterapia pelo menos, a gente não estuda isso, só para entendimento do contexto histórico, de qual que foi a importância, como ela surgiu, como também ela foi perdendo força dentro dos nossos processos da psicoterapia, da psicologia, e nisso a gente aprende mesmo só sobre esses conceitos. O tarô, você pode perceber que ele é um instrumento místico. Ele é um instrumento esotérico que tem a sua função especial que não faz parte da psicologia. O espiritismo é uma doutrina espírita que tem os seus ensinamentos, que tem os seus princípios individuais que não fazem parte da psicologia. E a hipnose, como eu já falei, é importante para o contexto histórico, tanto que qualquer pessoa que faça um curso profissionalizante, um curso de formação para ser hipnoterapeuta, não precisa de ter uma graduação, você não precisa de ser psicólogo, pode ser qualquer pessoa que faça esse curso e se torne profissional dessa área. Não precisa de ser psicólogo. Eu não estou aqui para minimizar, para diminuir nenhuma dessas categorias, nenhuma das importâncias dessas áreas do conhecimento, dessas áreas da atuação, mas eu estou aqui para dizer que a psicologia é ciência. A psicologia é ciência e profissão. Que a gente estuda processos psicológicos, a gente estuda o desenvolvimento humano, a gente estuda o corpo humano, a gente estuda saúde mental, a gente estuda adoecimentos também, a gente estuda processos grupais, a gente estuda muita coisa que não tem relação com essas ferramentas anteriores que a gente citou aqui.
E o que significa falar que a psicologia é ciência? Significa que essa ciência, que essa profissão, ela é regida por leis metodológicas, regidas por leis do método científico. Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo separado explicando por que a psicologia é ciência e o que significa esse tal método científico. Deixa aqui embaixo nos comentários se você acha interessante fazer um vídeo sobre isso, explicando por que a psicologia é ciência e explicando o tal método científico que é importante para ser considerado algo como ciência. E é também importante dizer, gente, que a gente não pode aplicar esse tipo de ferramenta dentro do consultório com psicoterapia, porque essas ferramentas, o espiritismo ou o tarô, por exemplo, elas não são ferramentas da psicoterapia, elas não fazem parte da nossa ciência. E eu vou trazer para você aqui alguns indicativos desse guia, que é o Guia para o Exercício Profissional da Psicologia, que é uma orientação, que são várias orientações que a gente recebe quando a gente se cadastra, quando a gente recebe a nossa carteirinha de psicólogo, falando sobre a nossa forma de atuação, o que a gente pode, quais são os nossos limites, qual que é o nosso objetivo, para orientar também o profissional que está chegando no mercado. Aqui desse guia, eu vou citar para vocês pelo menos uma orientação dele que não nos permite utilizar esse tipo de ferramenta diferente do que a gente pode como ciência e profissão. E eu vou citar outros 3 que são no nosso código de ética que também corroboram com esse pensamento e não permitem que a gente utilize teorias místicas, falar sobre questões religiosas, expor a nossa posição política dentro desse aspecto, porque lá o nosso objetivo passa longe disso. Então aqui já no início a gente tem uma orientação do nosso guia falando sobre técnicas e práticas que podem ser utilizadas. E nele diz, o psicólogo a priori só pode utilizar em seu exercício profissional técnicas ou práticas que sejam coerentes com os critérios estabelecidos no campo científico da psicologia e que respeitem o código de ética profissional do psicólogo. Nesse sentido, destaca-se que é vedado introduzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas ou de orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito, quando de exercício de suas funções profissionais. E aí você já percebe que tem uma orientação, que tem um registro aqui, um guia falando sobre isso, que não nos permite introduzir métodos que não fazem parte do nosso contexto profissional. Mais abaixo também diz: as técnicas ou práticas ainda não reconhecidas poderão ser utilizadas em caráter de pesquisa, observando-se todo o disposto da legislação, que aí segue aqui algumas orientações, alguns códigos, algumas resoluções. Assim, exige a qualificação científica e o respeito à ética, a fim de que sejam resguardados os direitos dos usuários do serviço de psicologia e, consequentemente, garantir o reconhecimento e preservar a imagem da profissão. E seguindo mais à frente, quando a gente fala de código de ética, que são as nossas orientações, uma das mais importantes para quem se dispõe a ser psicólogo, para quem se dispõe também a ser psicoterapeuta, que são das responsabilidades do psicólogo. E aí eu vou abordar aqui só um artigo, que é o artigo 1º, a linha C, que significa prestar serviços psicológicos de qualidade em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desse serviço, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentadas na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Mais uma vez, confirmando aqui que a psicologia é ciência e que ela deve seguir esses preceitos. Pulando um pouco mais para frente, no artigo 2, só para finalizar essas questões da regulamentação do psicólogo, pelo menos aqui 4 partes que proíbem a gente utilizar esses métodos místicos não fundamentados na ciência, que é o artigo 2, onde fala das vedações do psicólogo. A linha B, que fala sobre introduzir convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito quando do exercício das suas funções profissionais. E também a linha F, que fala prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a serviços de atendimento psicológico cujos procedimentos, técnicas e meios não estejam regulamentados ou reconhecidos pela profissão. Então, gente,
Eu sei que às vezes pode parecer chato ficar lendo para vocês isso, mas eu acho que é importante para quem tem dúvida saber que nós psicólogos temos legislações, que nós temos resoluções falando o que a gente pode ou não pode fazer, e essas regulamentações servem para pautar, para formalizar, formatar como que a gente pode trabalhar, para também não ficar desregulamentado, para ficar solto demais e cada profissional fazendo uma coisa diferente, o que pode acabar prejudicando a experiência do cliente, do paciente, prejudicar ainda mais a demanda que o leva até o psicólogo, e é importante formalizar para que a gente tenha um respaldo, a gente tenha uma linha de orientação para se proteger e também para proteger o nosso paciente, o nosso cliente. E novamente eu falo, o objetivo desse vídeo não é menosprezar, não é colocar uma diminuição desses outros tipos de atuação, entendimento, de crenças em detrimento da psicologia. O meu objetivo aqui é explicar da psicologia como ciência, formalizar a psicologia nesses pontos de vista como algo que tem uma regulamentação, tem uma legislação, tem um código de ética para isso, a gente precisa de seguir esse código de ética para respeitar também o nosso cliente, o nosso paciente, como pessoa que participa do processo, como alguém que investe financeiramente, ou investe seu tempo, ou está ali se dispondo a falar de conteúdos que são sensíveis, conteúdos que são prejudiciais, muitas vezes falando de trauma, falando de tristeza, de luto, de adoecimento, e nós estamos lá respaldados por um código de ética, respaldados por um guia profissional para te proteger e para proteger a gente também, para nos guiarmos, para a gente conseguir prestar um serviço de qualidade dentro das ferramentas da psicologia e dentro desse conceito de psicologia como ciência que deve ser estabelecido e respeitado como tal. É importante compreender que essas outras ferramentas, elas são sim importantes para aquelas pessoas que acreditam, para aquelas pessoas que trabalham com isso ou que se estabelecem de uma certa forma utilizando as ferramentas ao seu favor. Só estou dizendo que o objetivo de cada um é diferente e que elas têm que sim ser respeitadas dentro do seu propósito, dentro do seu objetivo e dentro das suas limitações. Eu espero realmente ter me feito entendida por vocês, que eu consegui explicar isso de uma forma clara, de objetiva também para vocês, que tenha feito sentido também para vocês saber um pouco mais sobre isso. Eu sei que o vídeo vai ficar longo, mas eu acho que é importante a gente utilizar do tempo para explicar, para falar certinho, e é claro que tem alguns pontos aqui que claramente eu posso fazer outros vídeos falando sobre isso, principalmente do código de ética, principalmente também da questão da psicologia como ciência e método científico. E eu vou ficando por aqui. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui também nos comentários que eu vou fazendo novos vídeos sobre isso, mas também para não ficar falando aqui mais de uma hora com vocês e acabar parecendo chato, parecendo uma aula, que não é o objetivo aqui do canal. Muito obrigada por vocês que ficarem aqui até o final. Deixe aqui o seu like, se inscreve no canal se você não está inscrito ainda e até o próximo conteúdo que eu vou postar aqui no canal. Tchau, pessoal!